Nossas ferramentas permitem que os níveis de monitoramento sejam amplos e passem por todas as camadas dos ativos e serviços de TI. Olhando para a infraestrutura de hardware, é possível monitorar blades, servidores, storages e ativos de rede, o que engloba a medição da temperatura da placa-mãe e CPU, tensão e potência de energia, status do disco físico e do disco lógico, controladora de discos e até mesmo a velocidade e status de coolers. Como exemplo, com esse monitoramento, a operação Strat verifica se o cooler está em perigo iminente de parar de funcionar ou não. Como exemplo desse monitoramento, veja o status do disco lógico e do disco físico, o status da rede e a temperatura da motherboard, tanto a de entrada como a de saída, que nesse caso a de entrada é 24 e a saída 42 graus. Para a maioria dos fabricantes, é possível monitorar o status da garantia dos equipamentos. Nesse caso, a informação mostra que o status da garantia vencerá em 90 semanas. Com esse tipo de monitoramento, é possível ter a previsão de investimentos e renovação da garantia desses equipamentos. A ferramenta também monitora os dispositivos de rede, como por exemplo um firewall, onde é possível monitorar CPU, memória e a quantidade de sessões abertas. É possível acompanhar todos os status dos dispositivos, inclusive detalhes de hardware. Além disso, a ferramenta também disponibiliza todas as informações relativas ao servidor. Por exemplo, nesse dispositivo, temos essas funcionalidades do sistema operacional instaladas. Também é possível saber quais são os patches que estão aplicados nesse servidor ou não, além de ter a informação de quais aplicativos estão instalados no servidor por fabricante. É como um raio-x da máquina, não só da parte física, mas também do software. Quando falamos de infraestrutura de software, é possível monitorar toda a parte de virtualização, sistema operacional e protocolos, o que engloba a medição do consumo de recursos, dos serviços do Windows, validação de portas e protocolos, uptime e etc. Do sistema operacional, como exemplo, é possível monitorar se o serviço de Remote Desktop está no ar, ou então se o serviço de DNS está no ar, se os serviços do Hyper-V da máquina estão funcionando adequadamente ou não. No caso de uma máquina VMware, é possível acompanhar o tamanho do Data Store, todas as informações do hardware e toda a parte do próprio virtualizador, além do controle de garantia. Por exemplo, no caso de um cliente que tem um servidor de e-mail e que para esse servidor funcionar adequadamente, ele precisa de mais de 30 serviços funcionando. Fazer esse monitoramento de forma não automática, manter e saber que todos os serviços estão no ar é praticamente impossível. Por essa razão, fazer esse monitoramento ajuda muito, pois ele monitora todas as camadas, inclusive logs. Subindo mais uma camada, a ferramenta é capaz de monitorar ERPs, web servers, bancos de dados, backup e antivírus, o que engloba a medição da quantidade de usuários simultâneos no ERP ou no sistema, o status de fila de processamento de notas fiscais eletrônicas, comunicação de GPS com a frota, validação de backup do CA ArcServe, queries para identificação de performance do banco de dados, verificação de jobs dentro do SQL Server e demais informações dentro do ambiente de negócios. Quando o banco de dados de um cliente é monitorado, isso significa monitorar tanto a máquina física, as informações do sistema operacional e as informações do próprio banco de dados. Esse é um exemplo típico onde, além de monitorar todas as informações da máquina e do banco de dados, estamos analisando um software licenciado para usuários simultâneos e, dessa forma, o cliente consegue saber dentro do seu ERP quantas licenças ele está usando efetivamente. Todas as informações capturadas pelo sistema podem ser convertidas em relatórios que permitem usar dados de até 1 ano de histórico. A Strat cria monitoramentos customizados de acordo com a necessidade do cliente. Isso pode inclusive ser feito com o monitoramento de tabelas de logs, serviço de notas fiscais eletrônicas e com a verificação de robôs eletrônicos, fazendo o monitoramento completo do executável que está rodando, desde o consumo de CPU e de memória e de disco, assim como a quantidade de instâncias executadas por aquele processo. Subindo mais um nível na camada de monitoramento, partindo para os dispositivos de usuários, a ferramenta monitora notebooks, estações de trabalho físicas e virtuais, englobando assim quais as unidades mapeadas,
verificação de alterações de hardware ou software, status de antivírus, garantia do equipamento e consumo de recursos. É possível, portanto, criar um baseline que irá gerar alertas para qualquer mudança de hardware ou software. Veja esse exemplo de uma máquina que possui nossa solução de antivírus como serviço, totalmente integrada à ferramenta de monitoramento e presente por 3 anos consecutivos entre as melhores soluções disponíveis no mercado. É possível monitorar dentro de uma máquina qual é o status daquele antivírus. Nesse exemplo, podemos visualizar todos os eventos de phishing, quantos itens foram escaneados, todos os status da instalação, a versão do produto, se existe uma nova versão para aquela máquina, se as vacinas do antivírus estão atualizadas e tudo isso para manter o ambiente sempre funcionando.